Seja muito bem-vindo a mais um episódio da série O Caminho a Cristo. Estaremos hoje com o nosso sermão número 4. O tema é Confissão e Perdão. Ao estudarmos essa questão, vamos lembrar de algumas coisas muito importantes. Primeiro, não é possível esconder o pecado. Essa ideia pode ser encontrada em Números capítulo 32, verso 23, em Salmo capítulo 90, verso 8 e em Hebreus capítulo 4, verso 13. Acompanha comigo. Números 32, 23 diz: Mas, se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor, e estejam certos de que vocês não escaparão do pecado cometido. Essa passagem se refere a uma fala de Moisés a algumas tribos que tinham o compromisso de auxiliar na conquista da terra. Moisés deixa bem claro que se elas não cumprissem o que estavam prometendo, elas estavam pecando contra o Senhor. E Moisés diz: e estejam certos de que vocês não escaparão do pecado cometido. Salmo 90, verso 8 diz: Conheces as nossas iniquidades. Não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. E Hebreus 4, 13 diz: Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. É importante lembrar também que há uma promessa aos que confessam seus pecados. Está lá em 1 João capítulo 1, verso 9, que diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora, nós vamos explorar um pouco mais o que a Bíblia diz sobre a confissão e o perdão de pecados. Vamos começar com Provérbios capítulo 28, verso 13, onde veremos que há consequências, tanto no encobrir quanto no confessar os pecados. Acompanha comigo. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Em Salmo capítulo 32, verso 5, nós encontramos o exemplo de Davi e a resposta de Deus. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Em Isaías capítulo 55, verso 7, nós vemos a atitude divina em relação ao arrependimento humano, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Em Atos capítulo 19, versos 18 e 19, nós temos o exemplo dos crentes de Éfeso, manifestando a sinceridade da confissão de seus pecados. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Veja que os conversos de Éfeso foram bastante claros quanto aos erros que eles haviam cometido, bastante específicos, e eles atuaram para demonstrar esse arrependimento. Eles abandonaram as artes mágicas e queimaram seus livros. Em Mateus capítulo 6, versos 12, 14 e 15, encontramos a seguinte ideia: se queremos perdão, devemos estar dispostos a perdoar. Diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Em Salmo capítulo 32, versos 1 e 2, nós encontramos a condição daquele que tem os pecados perdoados. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas
e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Essa leitura é feita na Nova Versão Internacional. Muitas traduções, no lugar da expressão da palavra feliz, eles trazem a expressão bem-aventurado. Você vai encontrar isso nas Almeidas, em geral. A expressão bem-aventurado. O que nós aprendemos hoje? Aprendemos que não é possível esconder nossos pecados. Aprendemos que ao confessar e abandonar, obtemos o perdão divino. Aprendemos também que a confissão deve ser específica. Aprendemos também que Deus está ansioso para perdoar os que se arrependem. E também que são bem-aventurados ou felizes todos que aceitam o perdão divino. E aqui, o apelo que faço a você é: busque sinceramente o perdão divino hoje, confessando seus pecados, pedindo perdão e aceitando o perdão divino. Com o perdão de Deus, você será muito feliz.